Chega de passar pano para marginal. Flávio Bolsonaro defendeu a redução da maioridade penal e, sinceramente, já passou da hora dessa discussão avançar no Brasil. Olha isso aqui. O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro defendeu a redução da maioridade penal no Brasil para 14 anos. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o congressista, que é autor de um projeto de emenda à Constituição que trata do tema, disse ser favorável à ideia de que adolescentes nesta idade sejam responsabilizados por crimes eventualmente cometidos por eles. A afirmação acontece logo depois da repercussão da prisão de 3 menores envolvidos em um caso de abuso contra 2 crianças em São Paulo. Eu defendo que em casos como esses, de estupro, por exemplo, a maioridade seja de 14 anos de idade. Eu tenho uma PEC no Senado que trata disso. Vamos ali trabalhar para pautar essa PEC o quanto antes. O Brasil não pode mais esperar essa impunidade com esses marginais que se escondem atrás da idade cronológica. Não pode mais prevalecer. Hora de receber as nossas analistas de política aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, às 7h02. Bom dia, Berenice. Bom dia, Guta Pini. Sejam muito bem-vindas. Boa semana para vocês. Bom dia, Guta. Bom dia, Daniel. Bom dia, Berenice. Bom dia para toda a nossa audiência. Muito bom começar a semana com vocês. Muito bem. Bom dia para você, Berenice Leite. Seja bem-vinda também. Obrigada, bom dia Daniel, Guta e nossa audiência maravilhosa. Vamos para mais uma semana e que seja com boas notícias novamente. Quero ver a análise inicial da Guta Pini. Bom, Daniel, primeiro esse caso estarrecedor que você noticiou, nós podemos acompanhar aí nos últimos dias. A questão da maioridade penal, ela precisa entrar no debate de forma urgente aqui no Brasil. O que acontece é justamente a, a impunidade que fica por trás dessa questão. Veja, nós estamos diante de um caso de abuso de vulnerável cometido por 4 adolescentes e um adulto. E o que vai acontecer com esses adolescentes? Mais para frente no jornal nós vamos receber o professor Marcelo, que tem essa experiência na área penal, poderá ainda aprofundar essa temática com todos nós, mas o fato é que não existe uma penalidade compatível com a gravidade desse crime. Esses adolescentes não vão responder da forma que um adulto, e eles têm plena consciência do que eles estavam fazendo. Esse é um caso de abuso de vulnerável. Temos também quantos outros casos de furto, tráfico de drogas. Inclusive, essa questão da redução da maioridade penal serve como uma proteção para os jovens, em especial nesses crimes relacionados a tráfico de drogas, porque como existe essa impunidade para os menores de idade, eles acabam sendo assediados pelos adultos, pelos traficantes em si, para serem utilizados como escudo do tráfico. Então, embora nós vemos na esquerda muita resistência para essa questão da maioridade penal, no fim das contas, isso seria sim uma proteção para esses jovens, no caso do tráfico de drogas, quando eles são assediados para esse tipo de criminalidade. Então, é importante que esse tema entre no debate de uma vez por todas. A questão da segurança pública é algo que está como uma das prioridades para o brasileiro e, considerando que estamos no ano eleitoral, é o momento propício para que esse assunto volte a ser debatido com mais profundidade no país. Eu espero que passe. Agora, Berenice Leite, quero ouvir a sua análise sobre essa defesa feita pelo Flávio Bolsonaro para a redução da maioridade penal. Acho justo, Daniel. É um tema que vai dividir opiniões, obviamente, dentro do Congresso Nacional. Nós temos ali a esquerda ideológica que não aceita sequer essa redução para 16 anos. Imagina o que o senador Flávio, pré-candidato à presidência, está propondo aí para 14 anos. Mas o fato é que o PT e esses partidos de esquerda hoje não têm governabilidade, não têm votos suficientes para barrar esse tipo de proposta, e o ano eleitoral seria ideal para esse tipo de aprovação, porque é um momento em que os políticos precisam se impor, sair de cima do muro e decidir entre sim ou não.
Não dá para ser isento nesse tipo de situação. E no Congresso funciona assim: geralmente, quando nós temos casos de repercussão nacional, a exemplo desses menores de idade, né, que cometeram essa barbaridade, é o timing certo para colocar esse tipo de proposta para andar dentro da casa. Foi assim, inclusive, a gente lembra lá com a tal da lei do FELCA, né? Eles aproveitaram, inclusive, para avançar na censura do país. Era um texto que, em tese, não cumpriu com o que prometia. Nós percebemos que o objetivo era censurar, mas esse caso em relação a punir os menores de idade, né, diminuir essa questão da maioridade penal, a gente sabe que não só servem como escudo, como muito bem colocou aqui a Guta Pini, em relação a saber que, se tem a participação de um menor de idade, geralmente quem é maior de idade atribui toda a responsabilidade para o menor, porque sabe que ele não vai ficar na cadeia ali no máximo 2, 3 anos, né? E crimes hediondos. Então, é um escudo, sim. E, além disso, a gente sabe também que é muito desigual, né? A esquerda, por exemplo, defende que o menor não tem a condição de responder pelos seus atos, enfim. Mas para votar pode, né? 16 anos já pode votar, já pode ajudar nas escolhas, inclusive colocando um presidente, votando no presidente do país, e por que não responder por seus atos? Então nós precisamos avançar com essa pauta. A PEC da segurança foi um texto de autoria do governo, mas certamente está sendo já lapidado ali pelos relatores, tanto Câmara quanto Senado, e não vai ser o texto original que o governo do PT está propondo, Daniel. Se você chegou até o final desse vídeo e enxerga pelas lentes da direita, faça parte da nossa comunidade. Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos em alta do mundo político. Sua opinião também nos comentários é de extrema importância para nós. Obrigado e até logo.